Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa, essa casa querida. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa e dou especialmente as boas-vindas a cada um de vocês que nesse dia escolheram estar conosco pela primeira vez ou constantemente, especialmente boas-vindas a cada um de vocês. Nos dias de sextas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje, quem trará o estudo para nós é a Cláudia Matos, também tarefeira da casa. Cláudia falará para nós sobre o capítulo 16, no seu item 9, que se intitula A Verdadeira Propriedade. Mas antes de passarmos a palavra para Cláudia, vamos fazer a nossa prece inicial e a nossa leitura de harmonização. A leitura de hoje está no livro Mais Luz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Batuíra. Na sua lição que se intitula Em Paz com Todos, Batuíra nos diz: muitas vezes na trilha evangélica fica o vazio deixado pelas afeições que nos exoneram do carinho maior. Fica o travo da desilusão à frente dos que jordaneavam conosco ainda ontem e hoje se retiram, desorientados da estrada que partilhávamos em serviço comum. Entretanto, isso é natural e fatal. Peçamos a Deus por eles. Nem mesmo nós, que os amamos e que pela solidão passageira somos induzidos à capacidade de maiores reflexões, conseguimos saber quantas dores e quantas provas carregam. Sigamos, pois, à frente, abençoando a todos. Que a luz do Senhor a todos alcance e proteja sempre. Vamos orar, meus irmãos. Neste momento, rogamos aos nossos trabalhadores incansáveis, ao nosso mestre amigo Jesus, que possamos ser protegidos e amparados nesse momento, que possamos receber as palavras trazidas pela nossa irmã Cláudia, que possam criar sementes boas em nosso coração e que cada um de nós consiga perceber a importância dos ensinamentos de Jesus nas nossas vidas. Querido amigo e mestre, esteja sempre conosco, nos amparando em nossas fraquezas, pois somos ainda tão crianças espirituais. Permita que esse estudo nos elucide e clareie nossas vistas. A Te rogamos então, que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra para a nossa querida amiga Cláudia Matos. Cá estamos nós mais uma vez, muito felizes por estarmos aqui com vocês, mesmo que ainda apenas virtualmente, no canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Rogamos a Jesus, a toda a espiritualidade amiga dessa casa, que nos abençoe e nos proporcione uma tarde de paz e aprendizado, e que os nossos mentores possam estar aqui conosco, nos intuindo e nos auxiliando. Como em todas as sextas-feiras, daremos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje vamos estudar o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, mais especificamente no seu item 9 das Instruções dos Espíritos, intitulado A Verdadeira Propriedade. Primeiramente, a gente vai fazer a leitura do item que, apesar de ser pequeno,
ele nos traz profundas reflexões e revelações feitas pelo espírito do cientista francês Pascal. Pascal foi um grande gênio do século XVII, filósofo, matemático, e desencarnou com apenas 39 anos, mas nos deu grandes contribuições científicas. E já na condição de espírito desencarnado, Pascal ditou várias mensagens, entre elas esta que estudaremos hoje, que data de 1860. É uma mensagem curta, 2 parágrafos, mas essa mensagem vai nos trazer lúcidos e esclarecimentos muito importantes. Vamos à leitura, então. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Qual é então o que ele possui? Que é então que ele possui? Desculpa. Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a algum país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, um bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. Abrindo aqui um rápido parêntese, enxerga é um colchão rústico de palha, uma cama pobre, digamos assim. Continuando para finalizar o parágrafo, o mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos primeiros lugares da categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os seus haveres. Fechando as aspas. Nós vemos então que Pascal coloca conceitos importantes como o da propriedade individual, que é a verdadeira propriedade, a plena propriedade. Propriedade individual, verdadeira propriedade e plena propriedade. São esses conceitos que Pascal coloca. E esses conceitos nada têm a ver com o que consideramos ser propriedade individual do ponto de vista meramente materialista. Podemos pensar tanto na propriedade legalmente adquirida por meio do trabalho, como um imóvel ou qualquer outro bem móvel,
ou a propriedade do nosso corpo físico. Em ambos os casos, Pascal nos diz que é apenas uma propriedade relativa, ou seja, não somos donos de forma absoluta nem do nosso corpo, nem dos bens que adquirimos. Somos apenas usuários e devemos prestar contas a Deus do uso que demos de tudo aquilo que recebemos ao encarnar e ao longo de nossa existência. Por isso, nós não podemos destruir nosso próprio corpo, porque nós não somos donos absolutos dele. Precisamos nos cuidar da nossa saúde física e mental. Por consequência, o suicídio direto ou indireto, a eutanásia ou qualquer outra forma de destruir o corpo fere e contraria as leis de Deus. Entendamos suicídio indireto como aquele em que atentamos contra a saúde de nosso corpo físico, seja nos alimentando mal, vivendo de forma sedentária, adquirindo vícios em drogas lícitas ou ilícitas, por exemplo, ou de nossa saúde mental, quando temos maus pensamentos e comportamentos que são os vícios morais. Nós temos que nos lembrar que somos apenas usuários e temos que prestar contas ao único proprietário absoluto de nosso corpo, que é Deus. Então, não temos o direito de atentar contra a nossa própria vida, e muito menos contra a vida de terceiros, né? Destruir vidas não é um direito natural do homem. Então, qualquer atitude que atente contra a vida do corpo não está de acordo com a lei de Deus. E lembremos-nos que quanto mais nos distanciamos das leis divinas, mais nos distanciamos da felicidade real, do reino de Deus em nossos corações. Do mesmo modo, não temos a propriedade absoluta de bens, mesmo aqueles que nós herdamos de nossos ascendentes ou que conquistamos com o nosso trabalho honesto. Teremos que prestar contas a Deus de como usamos todos esses benefícios que chegaram às nossas mãos. Por isso é que Pascal diz que o homem, enquanto está encarnado, goza apenas de uma propriedade relativa, porque ele é apenas um usuário. Ele não tem a posse plena ou real, mesmo quando adquire legitimamente. Tudo pertence a Deus. Então, afinal de contas, o que nós temos como propriedade verdadeira, já que nem do nosso corpo somos donos absolutos? Vejam que de forma muito natural, já de cara, consideramos tudo como nosso, né? A gente costuma dizer a minha casa, os meus filhos, o meu carro. Nós não dizemos a casa em que vivo ou os filhos que gerei, não é? Essa é a principal questão da mensagem de Pascal e por isso Allan Kardec escolheu assim intitulá-la como a verdadeira propriedade. Em termos históricos, a Bíblia não é inimiga da propriedade. No Antigo Testamento, na Gênese, os mais queridos por Deus aparecem para nós como grandes proprietários de terras e bens materiais. Já o Novo Testamento, ele não se preocupa muito com essas formas concretas de posse. Ele se volta mais para o coração do ser humano. É uma visão mais espiritualizada, que deve estar acima de todos os bens materiais da terra. E apesar da sociedade moderna estimular esse consumo desenfreado, fazendo a grande maioria das pessoas achar que ser feliz é ter muitas posses, o dinheiro não é a verdadeira riqueza. Aí então, qual é a nossa verdadeira propriedade? O que nos pertence de fato? O que é absolutamente nosso? E Pascal explica com uma frase curtinha. Ele diz: nada que é de uso do corpo, mas tudo que é de uso da alma. E para que não haja dúvidas sobre o que seriam os bens de uso da alma, ele ainda especifica a inteligência,
os conhecimentos, as qualidades morais conquistadas pelo homem, estas sim são de posse absoluta dele. Nós somos os únicos donos de tudo aquilo que constitui os verdadeiros valores da alma. Por isso devemos usar os bens materiais e o nosso próprio corpo para adquirir esses valores da alma. Então, o corpo, os bens materiais conquistados, eles são apenas meios para que a gente possa conquistar os valores da alma. A nossa saúde, a nossa visão, a nossa fala, tudo isso ajuda a gente a melhorar a nossa alma. Lembramos da fala de Jesus que está em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, depois de definir o conceito de verdadeira propriedade, Pascal usa uma metáfora muito interessante, que é a metáfora da viagem. É uma pessoa, quando vai viajar para algum lugar, por exemplo, umas férias na praia, ela precisa se preocupar em levar coisas que lhe garantam conforto e diversão. Roupas de banho, protetor solar, chapéu, repelente, uma prancha. Você não vai precisar de botas e apetrechos para esquiar na neve, por exemplo, E ainda assim, a gente tem que levar apenas o que é necessário, nada de supérfluos. Da mesma maneira, se a gente vai para um país estrangeiro, a gente precisa buscar bens, recursos, como, por exemplo, a moeda local, aprender a língua local também, Por exemplo, coisas que garantam uma vida feliz enquanto estivermos nesse país diferente do nosso. E aí é nesse instante da viagem que Pascal nos lembra da nossa viagem mais importante, que é aquela que nem gostamos de pensar, Mas é uma viagem que todos nós vamos fazer obrigatoriamente um dia e mais de uma vez, sem escapatória, que é a viagem da morte do corpo físico, Pois somos espíritos imortais. Então, quando se fala em morte, é morte do corpo físico. Todos nós vamos voltar ao mundo espiritual. Então, reflete Pascal, já que vamos voltar ao mundo espiritual, se essa viagem daqui para lá é obrigatória, temos que nos preocupar com a situação que a gente vai ter lá. Talvez até mais do que com a que a gente tem aqui. Porque a gente vai retornar mais ricos, retornar para lá mais ricos do que quando saímos de lá para reencarnar aqui. Senão a gente vai voltar tão pobre quanto a gente era quando saímos de lá para vir para cá. O que a gente prefere? Voltar igual ou mais pobre ainda? Ou retornar para lá se sentindo vitorioso, um pouco melhor espiritualmente? Isso me faz lembrar muito uma fala que eu adoro, do Chico Xavier, que diz assim: viva como quem sabe que vai morrer um dia e morra como quem soube viver direito. Na vida não vale tanto o que temos, mas o que realizamos com aquilo que possuímos. E acima de tudo importa o que fazemos de nós. Se a gente vivesse todo dia assim, Nós precisamos chegar de volta lá na pátria espiritual com os valores da alma que conquistamos aqui na Terra, usando bem os recursos materiais, respeitando o corpo físico que Deus nos deu, como já falamos. Nós somos os únicos responsáveis pela conquista dos nossos valores morais. A gente fala, fulano me tirou do sério, fulano desperta em mim as piores coisas.
A responsabilidade é nossa. A nossa reação às coisas que se apresentam a nós é de nossa responsabilidade. Nós trazemos no DNA da alma memórias de outras vidas, ainda que a gente não consiga lembrar. Nós recebemos educação moral de nossos pais ou daqueles que nos educaram quando crianças e jovens, mas depende de cada um de nós aprender, adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades e valores morais, vencer os vícios morais como a maledicência, os julgamentos, o ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva e conquistar as virtudes, praticar o bem. Isso depende somente de nós mesmos. Se temos os recursos materiais que a providência divina colocou à nossa disposição, devemos usá-los em benefício de todos. Mas como? Através da prática do amor, da caridade, né? Toda hora se fala isso. E aí a gente vai colaborando com o progresso da sociedade em que a gente está vivendo e, consequentemente, com o nosso próprio desenvolvimento moral e de nossos irmãos em humanidade. Pascal nos faz refletir sobre a importância de adquirirmos a única e verdadeira propriedade absoluta e real, que são os valores morais desenvolvidos por nós mesmos. E é importante que não nos esqueçamos de que quando voltarmos ao mundo espiritual, ninguém lá vai nos perguntar quais os nossos bens materiais. Qual era a marca do nosso telefone, do nosso celular, qual era a marca do nosso carro, quanto trouxemos de dinheiro, nem qual era a posição social que ocupávamos na Terra, se éramos empresários, políticos, trabalhadores do lar, mães ou pais de família trabalhadores, nem irão nos perguntar com quais eram as condições materiais ou sociais em que vivíamos. Pascal pergunta: o que é que eles vão te pedir? Pelo que você vai ser cobrado? Pascal é enfático. Ele diz: vão lhe perguntar quais são as virtudes que você possui. Assim, o que nos torna ricos na vida real, que é a vida da alma, o que constitui a nossa legítima e verdadeira propriedade no mundo espiritual, são as conquistas que a nossa alma, enquanto espírito encarnado, conseguiu amealhar pelos corações que conquistamos, especialmente as virtudes caracterizadas pela prática desinteressada do bem, conforme Jesus nos ensinou, que é a verdadeira caridade que mais agrada a Deus, é aquela desinteressada. E pela força que a gente faz o tempo inteiro para domar todos os nossos vícios morais, como informa Kardec, que um bom espírita pode ser identificado. Assim, enquanto a gente está na Terra, com os recursos que Deus nos deu, cada um de nós, em cada encarnação, com recursos diferentes, né, com corpos físicos diferentes, em condições sociais diferentes, não importa. Todos temos que olhar no fundo de nossos corações, mergulhar em nossa alma e pensar: o que eu estou fazendo com as condições que eu tenho, com o corpo e a mente que eu tenho, com os bens que eu conquistei ou me foram dados? O que eu estou fazendo para evoluir? É aquele balanço diário, né, que nos fala Santo Agostinho. É a busca do autoconhecimento que vai nos levar à tão necessária e falada reforma íntima. Então, a partir desse entendimento,
a gente vai mudando a forma de vivenciar a verdadeira propriedade na Terra. Ou seja, não somos donos de nada. E não podemos fazer de nossas conquistas aquilo que a gente bem quiser, né? Usando só para o nosso gozo material. A gente precisa se preocupar com a nossa alma, com o nosso eu imortal, a nossa individualidade. A minha avó, ela dizia assim, na simplicidade dela, não sei se por que tanta preocupação, se quando morrer vai tudo ficar aí. Ela dizia assim, sempre ouvi isso. É isso ou a gente ainda vive como os antigos egípcios que levavam joias nos túmulos e mais enterravam seus escravos junto deles como se fossem propriedades para usar quando eles precisassem? O que a gente está fazendo? Paulo, em sua carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, Paulo diz assim: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tudo é empréstimo divino, gente. E sendo um empréstimo, pode nos ser tirado a qualquer momento. Então a gente tem que saber aceitar a vontade de Deus, do nosso Pai, como um bem para o nosso espírito. O que temos e o que não temos são importantes para nós, para o nosso crescimento. Nós teremos que prestar contas a Deus pelo uso que fizemos de tudo aquilo que possuímos, pelo modo como usamos esses bens conquistados, de preferência honestamente, em benefício dos outros, na construção de um mundo melhor e para vencermos os nossos vícios morais, de espíritos imperfeitos que ainda somos, para que possamos retornar à pátria espiritual vitoriosos, com a sensação de missão cumprida e mais ricos do que éramos como saímos dela para reencarnar. E por isso Pascal diz, né? De repente o mendigo é mais rico do que o príncipe quando chega lá. É mais rico em virtudes morais. Porque o príncipe podia ser um cara orgulhoso, um cara egoísta, e aquele mendigo, um homem resignado. A gente precisa pautar os nossos dias aqui na Terra com a seguinte pergunta: como eu era quando deixei o plano espiritual e reencarnei? Como eu era? Como eu estou agora, né? Se a gente observar os nossos pensamentos e atitudes atuais, já podemos ter assim uma leve ideia de quem a gente era em outras existências e precisamos ir trabalhando em cima disso. Se já não estamos trabalhando, é urgente. Precisamos ir melhorando um pouquinho a cada dia. Então, através do nosso autoconhecimento e já assumindo as nossas más tendências, que isso é importante, a gente precisa se assumir quando descobre os nossos defeitos, as nossas ausências de virtude, como a inveja, como o egoísmo, como o orgulho, como o preconceito, né? A gente tem que identificar isso na gente, né? Então a gente tem que assumir isso, as más tendências, os nossos vícios. E aí também, quando a gente conhece os nossos dons e virtudes, a gente pode cantar aquela musiquinha, só que numa versão diferente. A gente pode cantar assim: eu nasci assim, mas eu não vou crescer assim. Eu nasci assim, mas preciso crescer diferente. Eu preciso voltar diferente. Tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Está em nossas mãos aproveitar mais esta encarnação para valorizarmos e cultivarmos as riquezas da alma e não apenas da matéria. Essas viagens de ida e volta ao plano espiritual faremos sempre. Então, vamos cuidar da nossa bagagem, né? Vamos cuidar.
É isso, gente. A gente agradece a atenção de todos vocês e gostaríamos hoje de encerrar pedindo a proteção de nosso Pai Celestial, de nosso Mestre Jesus, de Irmã Rosa, de nossos guias e de toda a espiritualidade amiga, e também de propor que fizéssemos a nossa oração final de um jeitinho diferente hoje. Que tal, enquanto a espiritualidade vai abençoando os nossos lares, os lares daqueles queridos nossos parentes e amigos que estão em nossos pensamentos, enquanto isso acontece e a espiritualidade também magnetiza as nossas águas, vamos ouvir uma música? Essa é a nossa oração de hoje. Ouvir uma música. É a música A Verdadeira Propriedade, de Nando Cordel. Vamos lá? Não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir. Goza durante a permanência na terra, mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e o que tem a ver com a alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e leva consigo o que ninguém tem o poder de tirar-lhes, e o que ainda mais lhes servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo. Porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem, na caridade e no amor. Quando o homem parte para um país distante, arruma sua bagagem com os objetos daquele país e não se encarrega de coisas que seriam inúteis. Fazer, pois, o mesmo em relação à vida futura, se abastecendo de tudo que nela vos poderá servir. As verdadeiras propriedades são as conquistas morais, a luz que vem do amor, a paz que vem pela paz. As verdadeiras propriedades são as conquistas morais, a luz que vem do amor, a paz que vem pela paz. As verdadeiras propriedades são as conquistas morais, a luz que vem do amor, a paz que vem pela paz. As verdadeiras propriedades são as conquistas morais, a luz que vem do amor, a paz que vem pela paz. As verdadeiras propriedades são as conquistas morais.